Fala lenda, eu me chamo Zé Bonner e hoje nós estamos aqui, galera, para falarmos sobre a América Latina. Vou tentar aqui apresentar, um panorama geral e histórico sobre essa região do mundo. Bora lá? Bem, galera, já vou pedir para você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber os nossos novos vídeos. Tem muita coisa boa sendo feita para você. Bem, galera, a nível de panorama histórico da América Latina, a gente pode começar aqui falando basicamente sobre os séculos 16, 17 e 18, onde vai predominar nesse continente a lógica do colonialismo. Basicamente, os países europeus vão ocupar as áreas aqui, da América do Sul e principalmente da América Central, estabelecendo a sua lógica de extração de recursos. A gente dá destaque aqui ao extrativismo vegetal, extrativismo mineral, mas também com grande destaque para a agricultura. Essa agricultura vai se dar dentro da lógica do plantation, ou seja, uma monocultura voltada para exportação, basicamente para atender a demanda das metrópoles, estabelecendo, esse plantio em áreas extensas. A gente brinca com a palavrinha mel para você lembrar da monocultura, exportação e latifúndio. Só que se a gente for pensar no panorama histórico, a gente pode substituir a palavra mel por leme. E aí você lembra, o leme de latifúndio, exportação, monocultura e mão de obra escrava. Então a gente consegue resumir, para você todo esse contexto do século XVI, XVII e século XVIII. A gente lembra, que ao longo do século XIX, principalmente no início do século XIX, nós vamos ter o bolivarianismo. O bolivarianismo é uma lógica que vai nascer com Simão Bolívar. Lembra que Simão Bolívar ele vai nascer, na América do Sul, basicamente na cidade de Caracas, que hoje corresponde à capital da Venezuela. Ele vai estudar, na Europa, vai ter uma grande inspiração, ele pega todo aquele processo ali, da expansão da França, período napoleônico, volta para a América do Sul para lutar pela independência da América do Sul. É muito interessante você notar que o bolivarianismo representa, então, uma lógica de rejeição do imperialismo europeu sobre o território latino-americano. E muitos aí, vão pensar que o bolivarianismo tem alguma coisa a ver com esquerda, socialismo, comunismo. Não tem nada a ver. Na verdade, o Bolívar ele era um ditador de direita em muitas das suas atitudes. O que ele não queria, na verdade, era uma intervenção estrangeira nos países da América do Sul. E ele vai lutar, galera, ele vai liderar movimentos de independência ao longo do início do século XX. A gente poderia pensar de 1807, que é quando efetivamente começam esses movimentos, até basicamente ali, o finalzinho do Congresso de Viena. A gente vai falar disso já já. Mas o Bolívar ele vai conseguir a independência de países como a Colômbia, a Venezuela, o Peru, o próprio Equador, que é basicamente o território onde ele vai se fazer presente ali como líder, como o grande gestor aí. E a grande luta dele era basicamente para formarmos uma grande nação latino-americana. Isso é a grande inspiração aí do Simão Bolívar. É legal você pensar que em 1814 e 1815 você tem um Congresso de Viena. O Congresso de Viena ele é basicamente o desfecho da era napoleônica. O Napoleão, ditador francês, vai conquistar alguns territórios sobre a Espanha, enfraquecendo muito a Espanha. Por que isso é importante? Porque a Espanha ela vai representar o principal país com colônias na América do Sul. Basicamente, tirando o Brasil, a América do Sul toda vai ter aí o traço, vai ter alguma passagem da Espanha. Quando você tem as guerras napoleônicas, a França invadindo a Espanha se vê enfraquecida, vai retirar tropas, da América do Sul, levando para o seu país para se defender.
E isso vai favorecer os movimentos de independência na América do Sul. Você está pegando contexto, né? Ou seja, com o enfraquecimento da Espanha em território latino-americano, né, você tem espaço para que as revoltas elas se iniciem. Bolívar realmente vai estar à frente desses movimentos, vai ver isso tudo acontecendo e vai usar esse período para conseguir libertar vários países. É legal você pensar também que a partir da década de 20 e 30, né, ou seja, 1820, 1830, esses países não vão mais aceitar essa lógica de um grande país, né, da América do Sul, e vão começar o seu processo de independência. Países como Colômbia, Venezuela, o próprio Peru, o próprio Equador, ou seja, você vai ter uma independência dentro dessa lógica de uma grande nação na América do Sul. E aí a gente precisa falar de uma lógica de um novo imperialismo. Esse novo imperialismo ele vai se dar com a doutrina Monroe. Monroe, né, na verdade, é o sobrenome do quinto presidente estadunidense, que é o James Monroe, que vai vir, né, você tem o primeiro presidente americano, que é o George Washington, o terceiro presidente vai ser o Thomas Jefferson. Esses dois presidentes, né, que vão anteceder o James Monroe, eles falavam sobre uma lógica de não aceitação da influência de potências europeias na América. Obviamente, né, pela independência americana, que vai se dar em 1783, que é uma data muito interessante, que é a data que nasce Simão Bolívar, né? Então o cara ele nasce no ano da independência dos Estados Unidos, o que é uma grande inspiração para ele, é claro. Mas enfim, a doutrina Monroe ela vai ser imposta pelo o quinto presidente estadunidense, James Monroe, e ela trata basicamente de três assuntos, três pilares. Em primeiro lugar, a não criação de novas colônias europeias na América. Isso é importante, né? Ou seja, não vão mais interferir nas Américas para formar novas colônias. Isso é importante. O segundo grande passo era que os países da América do Sul resolvessem os seus problemas por si só, não precisando, né, das potências europeias. E a terceira base vai ser que, se houvesse guerra entre potências europeias e algum país da América, né, das Américas, América Central ou América do Sul, os Estados Unidos não iriam realizar intervenção. Isso é basicamente a base, né, do que você precisa saber sobre doutrina Monroe. A outra base é que o presidente James Monroe ele vai governar de 1817 a 1825 e ele implementa a doutrina Monroe em 1823. Isso também vai ser importante. A partir daí, galera, a base da doutrina Monroe, ou pelo menos o lema dela era América para os americanos, ou seja, quem vai interferir na América agora são os Estados Unidos. Ou seja, nós somos uma potência forte, nós somos um grande país, a gente pode fazer essa intervenção. E a gente nota realmente essa intervenção em toda a América do Sul. Ao longo do século XIX, com algumas independências que vão ser auxiliadas pelos Estados Unidos, a gente não pode deixar, né, de citar que isso foi muito importante, ou seja, os Estados Unidos vai ajudar os países a se tornarem libertos das potências europeias, ora bolas. Só que ao longo do século XIX a gente também vai ver intervenções pesadas, principalmente sobre a produção de gêneros tropicais que vão passar a ser exportados agora para os Estados Unidos. Com o passar do século, né, nós vamos aí agora já estamos no século XIX, vamos para o século XX. O século XX é realmente marcado por uma grande interferência estadunidense. Você vai ter a política do Big Stick, né? Mas durante o período da Guerra Fria, a intervenção estadunidense ela vai ser severa nos países latino-americanos. Quando que nasce efetivamente, né, uma não aceitação mais dessa interferência? Interessante pensarmos que uma forte rejeição da soberania e da intervenção estadunidense na América do Sul, principalmente, vai se dar com a proposta da ALCA. A ALCA é a Área de Livre Comércio das Américas, que vai ser proposta pelos Estados Unidos
como a ideia da formação de um grande bloco econômico com todos os países das Américas, com exceção de Cuba. E aí, você lembra que em 2001 vai nascer o termo Ursal. Se você não sabe o que é Ursal, mas tem vontade de saber, deixa aí nos comentários que a gente pode fazer uma aula só para isso, tá? Enfim, a proposta vai ser rejeitada por países da América do Sul no início do século XXI. Entre esses líderes que vão rejeitar, nós temos Hugo Chávez. Também temos o presidente Lula, que foi, presidente do Brasil no iniciozinho do século XXI. O Chávez, galera, ou Hugo Chávez, ele assume a presidência da Venezuela em 1999, ele vai ficar até 2013, quando ele vem a falecer, na verdade. Quem assume vai ser o seu vice, o Nicolás Maduro. Só que é muito legal você pensar que quando o Hugo Chávez chega ao poder em 1999, em primeiro lugar, ele vai mudar a Constituição da Venezuela, O nome dela vai ser um nome em referência, em homenagem ao Bolívar, E ele vai dizer que ele está com um grande sonho bolivarianista, ele vai carregar esse fardo. Qual era a ideia? É legal você pensar que o bolivarianismo com o Hugo Chávez ele ganha uma nova roupagem. O Hugo Chávez ele implementa o chavismo, tá? Que era uma lógica de um governo mais para a esquerda, com estatização de empresas, um Estado muito mais robusto, realizando grande intervenção, um grande pacote de políticas sociais. Ele vai se inspirar no Minha Casa Minha Vida, um programa brasileiro, e vai levar isso para a Venezuela. Vai realizar a proposta de reforma agrária. Então, assim, não era um bolivarianismo, porque não era de direita e não era ditatorial, Apesar de muitos afirmarem que Hugo Chávez era ditador e tal, mas vai existir na Venezuela, durante todo o seu governo, a proposta de vários partidos, de eleições. Isso, obviamente, quebra a ideia de uma ditadura. Bem, enfim, o chavismo, galera, vai representar, então, o que o próprio Hugo Chávez vai falar sobre um novo socialismo, o socialismo do século XXI. Esse movimento vai inspirar várias lideranças na América do Sul, gerando o que a gente chama de Onda Rosa. Onda Rosa pode ser lido como socialismo do século XXI, tá? Mas a ideia básica é que vários líderes vão chegar ao poder na América do Sul com uma proposta mais de esquerda. A gente lembra, no caso do Brasil, o presidente Lula vai ser eleito em 2003 e vai ficar até 2010. A gente poderia citar na Argentina o governo da Cristina Kirchner, que foi esposa do Néstor Kirchner, falecido, vai levar esse bastão à frente. No Uruguai, nós tivemos o José Pepe Mujica. Na Bolívia, você vai ter o Evo Morales. A gente poderia citar no Chile a Michelle Bachelet e no Equador, Rafael Correa. Então, essas são as lideranças que vão estar aí baseadas em políticas mais de esquerda, em grandes políticas de apoio à população, entre tantas outras. Bem, com a queda desses líderes, não porque foram retirados, mas porque acabou o seu período de eleição, etc., a gente vai ter o nascimento de uma direita aqui no Brasil. Na Argentina, nós temos a eleição do Maurício Macri. No Brasil, nós vamos ter a retirada da Dilma do poder e a entrada do Michel Temer e depois a eleição do Jair Bolsonaro. Então a gente vai vendo a queda de vários líderes, ao longo dos anos, ao longo do século XXI. Bem, galera, esse é o nosso panorama. Se você gostou, comenta aí. E a gente vai dizer, a gente vai propor agora que cada aula fale um pouco sobre um país específico da América Latina, trazendo principalmente o panorama no século XXI. É isso aí, um grande abraço e fiquem bem.